Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu compartilho com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Dick, eu sou o fundador da Feutech, mas aqui eu tô para falar de carros, de jet ski, de loucuras, e hoje tem saga aquática, ó. E não é qualquer pouca coisa não, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o jet ski que é o jet ski de 1000 cavalos ainda, que a gente não conseguiu botar toda essa potência na água para ver. Mas a gente acabou de montar ele e eu vou explicar hoje o que a gente andou aprontando com ele, o que deu errado, o que estragou, o que nós vamos fazer. E mais do que isso, tem mais coisa na saga aquática aqui. Vocês acompanhavam já o barco do Luiz, né? Aprontamos uma boa com ele também que a gente vai mostrar. E aqueles outros ali, ó. Vocês vão ver o que a gente está aprontando com eles então. Hoje vai ser um episódio bem para falar sobre projetos aquáticos, parte marina e muita coisa legal, umas loucuras aí. Vamos ver o que a gente consegue. Será que a gente consegue inclusive bater o meu recorde de velocidade aí, que são oficialmente as 99 milhas por hora que eu andei lá no jet ski do Sapinho. Vamos ver o que a gente vai conseguir hoje de resultado aí, porque estou ansioso para ver. E outra, tá frio aqui na Geórgia hoje, até um dia atípico aqui. Dá para estar de manga curta aqui dentro da oficina, mas vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver na água aqui com essas temperaturas perto a 0 graus aqui de jet ski, mas a vontade é maior do que a gente se permite aí. Então, agora eu boto na TV, chimarrão, churrasquinho aí, pão de queijo. Espero que vocês curtam esse episódio aí. Para começar a brincadeira aqui, ó, vocês viram o Papai Noel tá aí trabalhando. Ei, senta. Não. Ei, senta. You need an interview from you here. All I want for Christmas is my jet ski to work. You will. Let me show you this project here. Vocês sabiam da motinho do Luiz, né? Que nunca acabou aqui, ó. Resolvemos adotar ela aqui, ó, e fazer ela funcionar aqui, ó, já que faltavam uns detalhes aqui, ó. Turbo, yeah, new turbo on. Yep, right there. We're gonna shoot flames. Então, ó, vamos. But the audio sensor cannot go down. I know, we'll fix Yeah, that. Yeah. ok. Então vamos fazer a motinho funcionar nessa aqui e vamos ver como é que vai andar no meio do episódio aqui. Agora é o seguinte, ó. Vocês estão vendo o jet aqui, vocês nem assistiram nada do que aconteceu, porque na verdade aconteceu no meio da PRI, no meio do SEMA, no meio de tudo que é missão. Quando a gente andou a última vez com o jet foi em Orlando, né? No Tavares, né? Naquela prova lá em Tavares, que na verdade eu só dei uma voltinha de leve assim, e eu achei que ele tava meio estranho aquela vez. E aí a gente acabou vendo, depois tinha entrado água no pick and roll, tinha umas bobagens, mas eu nem tinha acelerado nada. E aí, só que aí como fomos fazer a revisão melhor, assim, já tinha dado 2 vezes no lag, bem pouquinha pressão. Ali em Tavares a gente nem chegou a botar a pressão, sei lá, eu nem acelerei no fundo ele, porque ele tava estranho. E aí a gente, quando voltou de Tavares, praticamente a gente pegou o jet e foi revisar ele. Aí o Brian ali, o Papai Noel, a gente falou, vamos medir a compressão, né? E ele mediu a compressão e aí um dos cilindros estava com menos compressão, né? Exato. Cilindro... Só que era o 4, se eu não me engano. Hey Brian, was number 1 or number 4 in low in compression on the jet ski? Which cylinder? 1 or 4? One. 1. One is this. Ok. Então o cilindro 1 estava em baixa compressão, na verdade ele era para estar com 130 PSI, todos os outros estavam com 127, 130 PSI de compressão e aquela estava marcando 98. Isso aí. A gente pensou assim, vamos só olhar o que era, daqui a pouco é um assentamento de válvula, alguma coisa assim, né? E aí começamos a desmontar o motor e o Brad, na verdade o Brad Brand, que é o que fez o motor, como ele tinha entregado o motor fechado, a gente chamamos ele, ele disse, não, eu levo o motor e eu vejo na minha oficina. E aí ele desmontou e não achava, quando ele começou a olhar melhor, ele viu isso aqui, ó, na camisa, ó, que cara, é um trincadinho assim, ó, mas de nada, assim, né? E se tu passa a unha só nesse sentido, assim, tu sente ele. E aí a única coisa que a gente achou literalmente foi isso, sabe? A única razão para ter uma perda de compressão, né? E até a gente nem soube por que ele podia estar... Porque não é uma quebrada de camisa, assim, que rachou o bloco, sabe? É simplesmente parece que Não sei, E o cilindro é bem grosso, né? Então não estaria passando água pra dentro, em teoria. Sim. A não ser que o racho foi fora essa espessura toda que a gente não enxerga, né? Eu acho que a única coisa que fazia é o anel não vedar, né? Na verdade. Porque aí era aquela rugosidadezinha na camisa, né? Só que tipo assim, tu vê que o anel para aqui, ó. Tá vendo? Quase nem pegava. Ele quase nem pegava o trinco. Então esse teste de compressão que mostrou menos, eu não acho que esse trinco ia ser o motivo. Ia ter que estar um troço muito absurdo, né?
Só que foi bom ele ter aberto pelo seguinte, olha os outros cilindros como é que estão, ó. Ah, Tudo riscado, ó. Tá vendo? E sim. como se não tivesse a folga correta de anel. Ah, Até passa o dedo aqui, ó. Sente que ele não é liso, né? sim. Então, pode ser que em algum momento dá uma grudada um pistão nele, né? Sim, daqui a pouco com calor, né? É. Aí que a gente pegou. A gente pegou e tinha um outro. Esse bloco aqui dá pra usar ainda, né? Dá pra abrir ele, botar um pistão maior e tal. Mas como tinha tudo naquele lá, a gente pegou e trocou o bloco, na verdade. E aí aquele bloco lá, ele tem camisa Darton até já. Em vez de pegar a camisa original, assim. Agora não incomoda mais. É. Em teoria. Deus. É. E aí agora botamos todo o motor e da última vez que a gente andou também tinha entrado água lá no escapamento aqui, né? Por esse escapamento. Agora não dá pra ver a luz de dentro, ó, mas bota a luz aqui por baixo. Esse escapamento que tava umas mangueiras, a gente botou umas mangueiras mais longas aqui. Então basicamente troca de bloco, mangueira mais longa e aproveitou para refazer algumas coisinhas assim, né? A gente botou o cat cam que não tinha, né? Já tinha Tavares já tinha. Ah, tá. Já não tava. Tinha, então quando a gente foi pro lago. É, Primeira vez. antes. Então, e agora tá pronto para funcionar e vamos ver se o negócio pega, então. Isso aí nós vamos fazer um update agora que vai bloquear a partida na... Já tá pronto, já testamos naquilo lá. Pera aí, deixa eu ver. Tá, bate arranque aí. Ó, tu desligou? Não. Deu pressão de óleo, ao invés de pressão de óleo. Do you have oil? Yeah. Ok. Just making A sure. gente tem que encher o filtro, acho que é por isso que ele não... Ah, tá, ele apagou por pressão de óleo. Não deu pressão de óleo, ele apagou logo por pressão de óleo. Bom, você pegou bonitinho aí pra primeira pegada, motor novo, tudo novo, né? Vamos ver. Vamos olhar agora aqui, pra olhar a pressão de óleo. Tá, liga aí. É muito do mal, né? Acho que deu. Deixa eu ver uma coisinha só. Deu. Cara, é muito do mal esse negócio. Meu, impressionante. Man, this is sound... Tá com os mesmos comandos? Não sei. Tá, não, é pra tá assim. Sei lá, hein? Tá muito barulhão aí. Tá. E ver combustível, como é que tá a situação aí. Cara, o barulho do negócio tá algo inacreditável. Não sei se deu pra escutar aí, mas é tipo assim, é um motor de corrida da NASA, assim, o negócio. Cara, se ligar esse negócio lá na competição de jet ski vai dar cagalinha do pessoal, viu? Cara, os caras... E o que acelera a parada, assim. Uhum. Olha que vontade de ficar dando no bucho aqui. Ok? Good job, guys. You want to go over that? That's your. Yeah. Bah, animal, hein? Animal. It sounded great. Yeah, it sounds mean. Parece um rotativo. Aham. Parece um Very motorzão. Bom, então agora que é o seguinte, ó. Nós temos mais uns upgrades aqui, ó. Todo mundo... Eu tinha feito um negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O Integrate aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Isso ali era onde é que entra a água pro motor, ó. Pro hidrojato, né? Eu tinha feito uma... Nós tinha cortado uma grelha, uma parte da grelha ali assim embaixo do Integrate original. Depois eu fui descobrir que quem tinha me dado essa dica aí, acho que não era muito especializado, acabou não funcionando muito bem e fui avisado para não andar com aquilo ali. E aí eu descobri que, por exemplo assim,
pessoal gosta muito ou desse Integrate aqui, que é o da Riva, o geração 1, que eles falam, que não fabrica mais, ou o de uma empresa chamada Works. Mas esse Works também é muito difícil de achar, que não fabricam mais, para velocidade, né? E aí eu consegui um cara, chamo Lá, um amigo meu, um cliente nosso lá da Flórida, chama Las Racing, me mandou esse Integrate da Riva aqui, ó, estágio 1. Então a ideia é tentar botar esse Integrate aqui, trocar o que está ali embaixo. Tem todo um esquema assim de colar ele aqui, ó, com cola, depois eu vou mostrar para vocês. E a outra jogada é isso aqui, ó. Aqui atrás, ó, o pessoal fecha isso aqui, ó, para dar um pouco, para reduzir um pouco o que sai do hidrojato na traseira. E esses caras aqui, o Las fez para mim, ó, ele basicamente fez uma rosca aqui, ó, nessa peça, e aí ele consegue rosquear em diferentes, ó, 86mm, 85, 84 e 83. He told me to use the 84 first. Então vamos trocar essa tampa traseira aqui e vamos botar um negócio que inclina também o hidrojato para dar um ângulozinho já nele ali. E aí vamos poder testar isso aqui talvez no lago. Então a gente vai saber o que vai dar. Agora o primeiro upgrade que a gente faz de verdade assim nesse jet nos hidrojatos, porque a coisa que aconteceu foi que o sensor de pressão de túnel, ele indicou já que estava cavitando, que estava faltando água dentro do túnel ali. Então tem que fazer esse Integrate aqui, deve ajudar consideravelmente nisso e restringir a saída. Diz que é uma das melhores maneiras também de não cavitar o túnel na entrada. Mas isso a gente está aprendendo aí. Vamos ver como é que vai ser. Funcionou muito bem. Show de bola. Deixa eu atualizar vocês aqui sobre esses jet skis então. Esse jet ski acabou virando mais de desenvolvimento para as funções. E aí a gente fez um update aqui, ó, que vai ser lançado na 5.0, mas eu vou dar um spoiler para vocês aqui, ó. Primeira coisa, ó, agora quando liga aqui, ó, ele não dá arranque mais, ele bloqueia a partida enquanto está na inicialização. E mostra assim, ó, você tá vendo que tem o trim aqui, ó, ele mostra o trim na tela da FT aqui, ó. Então, e mostra a marcha também, ó. Então, por exemplo aqui, ó, deixa eu ligar ele. Ligou, ó. Então, por exemplo aqui, ó, ele tá em neutro, ó. Se eu apertar ré, ó, se eu apertar ré, não sei se você tá vendo. Se eu apertar ré, ele vai em ré, ó. Mostra aqui certinho também, ó. Ré ali, ó. E aí se eu vai pra neutro, acelera e mostra tudo certinho aqui, ó. Então a marcha mostra agora na FT. E a gente fez uma função também, ó. A gente fez uma função também que quando tá acelerando no fundo aqui, ó, e tira a mão rápido assim, ele não deixa a borboleta voltar rápido, ele vai fazer a borboleta voltar devagar assim, pro cara não cair, digamos assim, para literalmente poder desacelerar sem tanta velocidade. E algumas outras coisas assim também. Aqui na tela, ó, tem uma opção de mexer o drive control aqui, que tu consegue trocar se tu quer uma velocidade e acelerador normal. Isso faz com que a FT volte com a FT também reduz a aceleração, então tu pode literalmente emprestar para uma criança, porque ele vai trocar literalmente o quanto máximo de borboleta ele abre para acelerar. E na verdade outra coisa que a gente fez também, quando dá ré aqui assim, agora a gente tem uma função que limita quanto de borboleta ele está usando, na verdade ele está dando a ré, então para evitar, ó, que esse negócio do reverso aqui que é de plástico no Yamaha, que ele não quebre aqui, porque se tu acelerar muito forte aqui ele pode quebrar essa peça aqui. E a outra grande novidade é que o Sea-Doo, finalmente nós acabamos o chicote pronto e também conseguimos fazer funcionar a ré. Caiu. Conseguimos fazer funcionar a ré e o painel do Sea-Doo também com uma ferramenta de desenvolvimento, mas essa aqui ainda a gente está testando a versão. A gente vai poder testar ele melhor um pouco no lago lá, mas é a parte do desenvolvimento, então parece simples, mas essas coisas aí tomam um tempo absurdo aí mesmo. É o seguinte, ó, quinta-feira hoje, nós decidimos levar todos eles para água, né? E chegamos aqui cedo, 8 horas para começar a organizar o jet. Só bater arranque e ir pra lá, estamos aqui, ó, 10h30 da manhã. Eu e o Arcondo aqui batendo cabeça que o azul não funcionava. Agora descobrimos ali que na verdade tinha um fiozinho, um fio virado no sensor de rotação, que não sei da onde, porquê, eu não entendi ainda, a gente não quer resolver. Descobrimos agora, ajustamos o diagrama e vamos
A princípio tá funcionando. Aquela sensação de que será que deu, entendemos por que aconteceu. São essas coisas que o dia de corrida acontece É, isso, né? só- Ali é. é só ali quando tem Mas que... então nós vamos botar água aqui agora, vamos dar uma funcionada nele assim, porque o motor é novo, né? Não funcionou nada direito ainda. Só funcionou ele meio que até sem água, rapidinho aqui. Mas antes, vamos ver se não entra água, não vaza água para dentro do casco, e aí a gente vai poder ir pra lá. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Isso aqui é um projetinho. Sabe aquelas encrencas que o cara não sabe por que se mete, ó? Olha aqui isso aqui, ó. Quem é que conhece? Isso aqui é um Kawasaki SX300, ó. Daqueles que é tipo de criança, 2 tempos, ó. Ganhei de presente do grande amigo Arthur aí, Carruíra. O Arthur disse, isso é para teus filhos fazer um projetinho. Não sei quando é que eu vou conseguir fazer, mas um dia a gente vai fazer. E o Arthur tem uma história legal que é o seguinte, ó. Vocês viram que quando ele buscou esse jet pra mim lá na Riva, né? Não, quem buscou foi o Jean, né? Mas quando foi na Riva lá, ele foi junto pra pegar esse jet, ele ajudou a comprar o azul, né? Ele mandou um Kawasaki de em pé pra gente fazer um projeto, né? Pra gente poder fazer o plug and play. E na verdade, a gente acabou fazendo esse plug and play foi assim, ó, fizemos num dia, no outro dia funcionou, não tinha ré, não tem painel, não tem nada, e fomos pro lago testar. Eu não tava junto, na verdade eu tinha ido pro Brasil, por isso que eu até não fui filmar. Mas eu vou botar umas imagens agora dessa dia que a gente foi pro lago acertar o plug and play. Tava 2 graus Celsius a temperatura da água aquele dia lá. Tava frio pra caramba e o Arthur foi andar num jet em pé lá. Vamos ver se ele não tomou um tombão e ver se tem nas imagens aí, porque eu sei que tomou. E se gelou na água ali. Mas assista agora como é que foi mais ou menos o dia do acerto ali, que foi o Leonard Fischer e o Carruíra pra acertar lá o jet na água. Foi bem legal.
viram aí as imagens do Kawasaki. Enquanto isso a gente volta aqui pro Sea-Doo. O Kawasaki também vai ser outro pro gameplay, então com isso a gente tá meio que matando praticamente todos aí. Ó, agora a gente tá ligando a água nele pela primeira vez, ver se não vaza em lugar nenhum. Yeah. O bom dele agora é que ele não tem o muffler ali pra dentro e não entra água mais pra dentro do motor. Não tem lugar pra onde entrar água pra dentro do motor, ele só sai pelo escape, por tudo. Ok. Tá saindo. Tá quente. Caramba, tá quente a água aí. Man, this is hot. Put your hand here. Oh yeah, wow. Didn't take long to heat up. Meu Deus, tá lá. Tudo meio quente, vou dar uma esfriada. Agora já esfriou. Vá. Liga ali aí. A lenta, eu subi a lenta, dá pra baixar a lenta. Baixou a lenta dele um pouco? Any mais? Um pouquinho. Sobe aí, sobe aí. Tá meio riquinho na lenta, dá pra tirar um pouco de combustível. 72. O alternador tá carregando. Nada de vazão. Pode baixar a lenta de novo. Tá? A princípio funcionou tudo certo, né? Sim, isso tava muito combustível ali na lenta só. Aham. Por isso que tava tão baixo, então tirei um pouco do combustível, a lenta já subiu. Quer baixar a lenta de novo? Já baixou? Já baixei. Que alívio, funcionou o negócio. Tem que dar um drama, né? Impressionante. Fomos funcionar ele de manhã, a gente descobriu que tava um fio de rotação, não sei da onde, trocado. Só que o motor inteiro ele veio com o sinal de rotação, o sensor de rotação, com os fios emendados, assim, porque usa uma capa de um jet ski com outra, e eu acho que ali foi invertido e a gente não tinha visto. Ele tava funcionando meio estranho, assim, e tava meio ruim de pegar. E aí hoje a gente foi bater em cima disso e pegamos. Pelo menos agora tá funcionando bonitinho. Vamos lá. Vamos carregar isso aí que a gente já perdeu umas 2 horas importantes aí. Vamos ver se a gente consegue recuperar aí. Só pra dar uma emoção que a gente estava pronto para ir. Aí olhamos pro chão assim. O Arconda olhou pro chão e vimos que... Perguntamos, ué, por que tem esse galão de C25 aqui? Que é uma gasolina de Pro Nitro, né? É uma gasolina de corrida, 125 octanas. Por que tem esse galão aqui no chão, do lado do jet ski? Aí a gente foi olhar, tinha botado combustível errado ali. Nos confundimos, porque tem o C85, que é o para usar. E aí agora estamos drenando o combustível todo o C25, que é o de... A mistura já tem agora ali dentro, né? Sabe o que pelo menos a gente acertou a lenta dele na gasolina, não? É.
Aqui, ó. Agora estamos testando a bomba também, os dois estágios. Mostra ali o estágio, ó. Agora tá no estágio alto, ó. E o outro estágio, ó. Ali. Ok, turn on. Aí, ó. Ok. Tá, então nós acertamos a mistura dele na gasolina já agora também. E outro. Bico de 320 libra-hora na gasolina na lenta, né? Foi difícil. Deu lenta. Eu tava achando estranho, assim, porque tava difícil, mas... Exatamente. Mas Então dá pra fazer também. no etanol vai ser melhor. Que o C85, ele é 85% de etanol e 15% de uma gasolina de corrida, né? E o C25, que apesar do nome ser parecido, e ó, por isso confundiu, ele é 125 octanas, é uma gasolina mesmo, a gasolina de corrida é só para óxido nitroso mesmo, uma gasolina que só usa tipo nos Pro Nitro, que nem o carro do Luiz, usa no Brasil ali, por exemplo, o carro do Gustavo Castanhon, o antigo carro do Diego Busato, o carro do André Carrillo, então é bem diferente. Aqui ó, o combustível já tá no low aqui ó, pelo menos. Bom, as partes, bom que tu pegou essa, hein? Essa aí ia ser interessante. Mandei a mesma. Mas ainda aqui embaixo do... na gasolina. do banco. Na verdade ele ia falhar de rico, né? Ou não? Com certeza todo o mapa aí, ó, tá fora, uns 30%. Quem sabe o preço desse combustível no Brasil aí, bota no comentário, porque eu acho que é caro esse negócio aqui. Tô brincando, mas vai... E não dá, e misturou com etanol, então não dá pra nem botar no Pro Nitro aqui, porque vai estragar, né? E aqui, ó, só pra mostrar, ó, a bomba tá ali, ó. Só que a gente fez agora um esquema que pegou a bomba ali e ela vai um pescador lá no copo original, então ela pesca até embaixo, assim. Vai drenar o tanque mesmo. I can... Não. Ok, acabou o combustível. Assim que também dá pra fazer o medição de nível, né? Certinho. Também, pra ver quanto combustível você tá Put some and then we throw... vamos botar um pouquinho do C85. I think it's okay. E aí vamos trocar, ok? Aí ele mistura e limpa bem a linha. A gente fez um mapinha aqui que fica ligado à bomba direto. Ok, pronto. Ok, good. Agora vamos botar o C85 e pau, vamos embora. Partiu, vamos lá então. Vou deixar abertinho aqui, ó, ventilar. See you, Santa. O Brian, a figura, ele fez toda a decoração de Natal na oficina, ele e o Jayden, né, que é o vizinho ali, o estagiário. Gente boa pra caramba. Bom, vamos lá, então partiu testar agora. Olha aqui, vista bonita assim essa região aqui, eu passei por uns lugares super bacana aqui, na verdade a gente tá indo pro norte, até que filma o jet ski, mas deixa eu mostrar. Normalmente a Fueltech é aqui em Ballground, né? Normalmente a gente vai ou pro Alatuna, que é esse lago aqui, ou pro outro lago que é pra cá, ó. Agora é a primeira vez que a gente tá indo pro norte, ó. Na verdade aqui, ó, tem esse lago aqui, tem vários lagos em volta. Esse aqui é um que é mais uma pedreira maior, parece que ele é mais profundo e no inverno eles baixam a altura dos lagos, não sei exatamente porquê, vamos ver se o Luiz sabe. E aí a maioria dos lagos, né, o Alatuna que a gente anda, ele começa a ficar baixo o nível, não é que vai pegar no fundo, mas ele começa a ficar meio lodo assim, e quando vê, entra dentro do hidrojato, então melhor vir no lago assim. Bom, estamos chegando agora, vou ver se eu mostro pra vocês, um lugar diferente aqui, ó, também é cultura, ó. No inverno aqui eu já comentei, né, todas as folhas praticamente caem assim, isso aqui. E aí chega a primavera, volta tudo, só essas árvores ali que chama as sempre verdes, assim, né, que não perdem as folhas, mas a maioria das árvores menos perde. E aqui eu não sei se eu comentei, não sei se comentei num vídeo, mas é impressionante o self-driving desses carros aqui, o full self-driving do Tesla, como é que ele tá funcionando bem. Ele detecta cordão, detecta carros, detecta sinaleira, detecta tudo. Depois no outro vídeo eu mostro mais detalhes isso aí pra vocês verem. Aqui dá pra ver melhor, ó, o lago que a gente vai parar nesse Dole Mountain Campground. Mas tem vários outros bordos. Aqui tem tipo uma represa, ó. Ali dá pra ver, legal. Chegando, ó, pontinha da península. Olha ali, o self-drive do Tesla, ele tá detectando umas pessoas
pessoas caminhando atrás ali, na verdade é o jet ski. 500 feet, you will arrive at your destination. Ó, aí a rampa, ó. O Silverado já tá ali, sinal que o Luiz já descarregou a lancha dele. Silverado ali com a lancha do Luiz. Deixa eu ver como é que é o esquema aqui. Cara, que lago bonito, hein? Caramba. Aham, tá. Vou estacionar ali, vou esperar o ar quando chegar também. Vou me vestir, roupa de borracha que tá frio. Chegamos aqui no lago, ó. Depois eu quero que tu explique esse lago aqui, porque eu não por que a gente veio nele. Mas Esse lago é top. outro assunto, só que a minha ideia era nós chegar aqui, fazer um vídeo, mostrar o teu barco, só que eu já tirei 2, 3 horas aqui porque a gente chegou atrasado. Agora chegamos aqui, a sonda não... Opa. Agora a sonda aqui não tá aquecendo, vamos ver se estragou a sonda. Estamos trocando a sonda, então enquanto isso é o seguinte, ó, o Luiz vai mostrar pra vocês como é que... O que foi feito no barco dele, exatamente a missão ali da A saga. minivan dos lagos. Tá. Então tá, então vem comigo. Eu sou hoje meio mergulhador, meio esquiador, meio jogador de futebol. É uma mistura muito louca. Então tá, galera, como vocês já viram aí na outra vez, um tempão atrás, pra quem não viu, dá uma olhada naquele vídeo muito bacana que o Anderson fez falando sobre o início dos projetos aquáticos. Esse daqui é o meu barquinho, 22 pés e meio, marca Cobalt e, como não poderia deixar de ser, V8. Então tá, barquinho V8, mecânica de Corvette dos anos 90, né? Vou mostrar pra vocês rapidinho como é que ficou. Vamos abrir esse cara aqui. Bom, Volvo Penta, né? Então a Volvo Penta comprava motores da Chevrolet e botava o nome deles e grudava numa rabeta. Então aqui está. Fizemos uma instalação, ó, que o objetivo desse barco era tentar fazer um kit plug and play para qualquer pessoa que tenha um barco V6, um barco V8, possa instalar uma FT 450, 550 ou 600 muito rapidamente. Esse barco aqui tem atuador de lenta. Eu não estou usando de propósito para permitir que essa aplicação funcione numa 450, que não tem saída amarela. Então, tendo saída amarela uma 550, daria para usar borboleta eletrônica, daria para usar um atuador de lenta. Esse motor aqui é um Chevrolet Small Block 5.7, né? Então é o famoso 350. Ele tem 2 injetores em cima. Então ele é o que ele é chamado de TBI, né? Então ele tem os injetores no corpo de aceleração, muito similar aos sistemas monoponto que a gente tinha aí no Brasil, né? Cadete, né? Volkswagen, tinha muitos carros diferentes que tinham esse tipo de injeção. Temos 2 bicos aqui, não tenho certeza a vazão dos bicos, para ser bem sincero. Pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, tem vários modelos, então é difícil de dizer. Chuto que seja em torno de 75 libra-hora 2 desses. Coletor de escape é uma coisa à parte, né, no barco, né? O coletor eles chamam de riser, porque ele sai para cima. Aonde ele sai para cima tem um monte de tubulação de água. E aqui, ó, se for ver, borracha, alumínio,
porque sai lá para baixo e o escape sai lá para trás. Botei 2 IGT que o barco não tinha, um para cada lado, para dar uma olhadinha como é que tá a temperatura. O barco tem 2 baterias, tem um sistema legal que tu pode escolher esquerda, direita, bateria 1 ou 2 ou jogar com as duas. Botei 2 nano, né? Então agora aqui, ó, sonda aqui embaixo, um adaptador que a gente fez um adaptador billet de alumínio para levantar o riser, né? Levantar o escape e colocar a sonda ali pra gente poder ver e poder fazer o acerto direito. A ideia é ter um acerto tão bom que pro pessoal que tem um barco que deu problema na injeção original e ele é todo original, dê para botar, por exemplo, uma 450 basicamente sem sonda, só para poder andar com o barco assim, voltar a andar. E claro, se o cara botar comando, quiser andar no álcool, quiser fazer uma coisa, vai ter que instalar algo tipo isso e botar uma sonda para poder ler o gás, né, e poder fazer a malha fechada e funcionar direitinho. Então tá aí, ó, bem simples, né? Um V8 igual de Corvette, com o escape para trás, o escape sai por baixo da água, então ele é bem silencioso, 2 bicos em cima, distribuidor lá atrás não dá pra ver, uma bobina, né? A gente trocou por uma Smart, então tiramos a bobina aquela de óleo antiga, botamos o distribuidor para pegar o sinal para FT, e é isso, resolvido, né? Então é relativamente simples. Então, ó, aqui é mais simples impossível, né? Eu tenho um GPS com mapa náutico aqui, né, para saber onde que eu tô, tudo mais. E eu coloquei a FT no lugar do velocímetro, que foi a coisa mais rápida que eu consegui fazer. O Arcondo tá ganhando de mim de novo, né? Porque ele já terminou essa parte bonita do barco dele. O barco dele tem fibra de carbono, as coisas são tudo organizadinho. O meu, como sempre, tô atrás. Mas é V8, né? Então é aquela coisa, né? Ganha de um lado, perde do outro, né? Tem algum problema com o motor V6, você? Eu não tenho nenhum problema com o motor V6, mas o V8 tem problema com o V6, cara. Me desculpe, me desculpe. E aqui é bem simples, né? Inclusive, eu acabei de dar uma bandinha, né? Vamos ver aqui no mapa, ó. Se quiser dar uma olhadinha. Olha só que bacana. Eu dei uma bandinha, tava mexendo no mapa, fiz umas pequenas alterações para ver como é que ficava, ó. E eu acho que a gente pode aproveitar e pegar o nosso amigo Justin aqui e levar para dar uma volta. Justin, you ready to go? I'm ready. Então tá, vou levar o Justin e vamos ver o que ele acha de dar uma bandinha aqui com o corvetão da água misturado com uma minivan. Nem sei qual que seria a descrição disso aqui. Então tá, vamos lá, Justin. Meu 8 anos quer ser provalecido lá com a gente, ó. Mostra lá. Aquele negócio, ó, parece um importe de corrida, olha só. Olha esse negócio. Na gasolina de posto, né? O V8 aqui. Passeiozinho de boa, né? Ela tá dando 55 milhas, então é próximo de 100 km por hora. Vou até fechar de novo aqui, ó. Daí faz menos vento pra gente, melhora um pouquinho a dinâmica, mas ela tá dando muito bem. Então o primeiro passo, botar FT nela, missão cumprida, tá tudo funcionando, ela tá super lisa. Malha fechada mal tá ajudando, mas tá ajudando um pouquinho. Agora é continuar dando umas brincadas, garantir que tá tudo funcionando legal. Porque o projeto não termina, né? Ela tem uns 300 cavalos, a gente quer fazer ela ter uns 500. Vamos ver se ela dá uns 120, 130 de velocidade. Vamos voltar lá. Eu tirei o filtro de ar, vamos ver o que acontece. Tirei o filtro de ar e vamos voltar lá e ver como é que tá o ônibus se lidando na água. Vamos lá então.
seguinte, ó. Já temos mais má notícias do que a gente esperava. Bem cedo. Foi rápido aí. Porra, primeira voltinha, a sonda estragou. Aí trocamos a sonda aqui, não sabíamos nem por que tinha estragado, de repente tá pegando água. Acho que nós vamos ter que rever ali por que o escapamento tá pegando água. Mas aí a notícia ruim é o seguinte, beleza, vou sem sonda porque o mapa não tava tão ruim. Sim. Desativei a malha fechada, saí andando, zero de pressão, ninguém em casa, sabe? Ninguém em casa. Aspirado. Aspirado. Sim, até o barco passou a manga. Eu achei que tava passeando. Não, calma, que eu não tava acelerando. Eu olhei assim, porra, como é que pode? Mas, O V8, né? O cara, O V8. mas aí é o seguinte, quatro semanas ficou com medo. aí tentei ver que se era pressão, se não era pressão, só que aí voltamos aqui agora, tiramos a pressurização, a turbina faz pressão, faz tipo 4, 5 PSI ali, dependendo da rotação, e tá dando 1 PSI só na supercharge, ou na admissão. Aí quando botou a mão ali agora, tiramos a abraçadeira, a pressurização e tá solto o eixo do supercharge. Então a princípio quebrou o eixo do supercharge mesmo, ou alguma Uma coisa. chaveta, alguma coisa. Olha, Uma supercharge. chaveta, alguma coisa assim. E é o seguinte, todo mundo, quando a gente fez o projeto, todo mundo falou vai quebrar, mas só que a gente não botou ainda as potências, né? Então eu acho que foi dessa, quando eu liguei ele aqui, ele deu uma acelerada, eu dei uma acelerada meio rápida porque ele estava indo de ré para trás. O que acontece, como a lenta dele tá meio alta e o hidrojato dele é tão longo, tipo assim, tem uma relação tanto de... Ele cavita de baixo, alguma coisa? Não, assim, ele é muito longo, tipo assim, ele é longo, né, porque a gente botou um 15 e 23, né, de relação. Então, 1.800 RPM dele é que nem se fosse Ah, tá se mexendo Três rápido. já tá mexendo rápido. 3.000 RPM Pelo do contrário, ele nunca cavita. Então ele ligou na ré assim, quando eu dei uma acelerada só pra vir, ele girou 10.500 e deu 8 PSI na hora assim, tirei a mão e beleza, andando. E depois disso não deu mais pressão. Então deve ter Decepou quebrado ali ali, né? nessa acelerada rápida, sabe? Que não tem nada a ver com turbo, nada a ver com compound. É meio só porque girou rápido. E também pra que botar um limitador 10.500, né? Se bem que supostamente o motor é pra isso, né? Mas não é melhor botar o limitador pra 12, 500? Pois é. Que daí não toca no limitador tão fácil, não quebra chaveta, né? Não sei se foi o limitador, o que foi, né? Nós vamos ter que descobrir. Mas claramente. Vamos ter que botar uma chaveta de Tem alguma tandrilho, coisa ali. alguma coisa assim. E outra coisa boa também, que agora sabe quanta pressão de turbo dá o motor só sem Não, o mas eu supercharger, tava a né? 5.000 RPM, assim. E ele tava sofrendo, né? E o turbo não dá nada a É. 5.000. Então dá pra ver É. o que faz o Não, supercharger, supercharger ajuda o pra sistema caramba. compound aqui pra... Não é que precisa, Pra né? isso, né? Tá. Não, É. precisa, né? Faz o motor ficar grande, né? Exatamente. Bom, é o seguinte, com esse aqui meio que a gente encerrou então, infelizmente. Vamos pros outros agora, né? Pobrezinho. Vamos. Tem que voltar. A lancha aí vocês já viram, eu quero dar uma volta na lancha também Oh, depois. tá divertido, tá legal. Vamos carregar esse aqui e baixar os outros dois, hein? Eu acho. Beleza. Tá, vou lá pegar, acabar de comer aqui o almoço e paciência, vamos lá. Se fosse fácil, não fazia. Quebrou o compressor, daí o Anderson foi lá buscar o carro, daí quando ele tava saindo ele falou, ô, só te liga que não tem ré. É, exatamente. Então, resumo da história, vamos manobrar esse negócio sem o compressor funcionar e sem ré. E rezar que eu não acerte o Tesla. Ixi. Sem uma pressão, relação- sem pressão. Sem pressão, Sem pressão. exatamente, não tem tem- uma chance de entrar no reboque e sem atravessar o Tesla. Olha, como é que eu desligo rápido? Se eu puxar aquilo lá, ele desliga na hora? Sim, deveria, né? Deveria! né? Não, mas ele desliga ou com o botão no stop, né? Tá, então tá, reza. Tá. Quer me dar um último abraço? Não vai ir muito longe, tem um colete, então vai ficar aqui na água. Então tá, qualquer coisa eu pulo. É, Qualquer coisa eu exatamente. pulo. E daí eu corro no barco e fujo, sei lá, É. porque eu entrego todas as coisas e não pago o Tesla. Então tá, vamos esperar. Tá no neutro? Fala neutro. Gata o... Não, complicado. Não foi fácil, não foi. Você viu?
Consegui. Fechou? Aê! Que lugar bom esse aqui, hein? Aí tá bom. Pronto, agora pelo menos deu uma aceleradinha já, não vou ficar sem. Já passou? Já regulou a lenta? Mas isso aqui tá tão certinho que não tem nem o que fazer. Não tem nem graça, né? É, Quase, tipo, né? a gente gosta de uma encrenca mesmo, né? Gosta de vir pra cá pra gravar alguma coisa. Tá vendo? Olha, ó. Os pescadores aqui, ó. Andam mandando, rapaz. Aqui ninguém pesca devagar. Ah, mas aqui é o seguinte, aqui tá tudo funcionando bonitinho, né? Aí tá A gente top. só fez a última atualização que agora mostra o trim, mostra a marcha na FT, que está pra frente pro neutro e ré, né? Tem umas ajustezinhos, o negócio que eu fiz aquele de acelerar, o negócio de acelerar e tirar a mão assim rápido não ficou legal. Porque Ah, é? ele dá uma sensação de que tu tira a mão e ele não alivia assim, ele tem que dar uma caída rápida e aí vai ter que fazer a rampa para baixo, não é só uma rampa assim integral. Então vamos ter que repensar isso aí. E um procedimentozinho na hora da ligada que ele não tá ligando, tem que permitir ir para frente antes de ir para ré, uma coisinha assim. Tá, Então, na verdade é isso que aconteceu no outro ali também. entendi. Quando eu liguei ele ficou em ré, como estava muito acelerado e eu não percebi que eu tinha que fazer da outra maneira para ir para frente. Ah, então peraí. Tu não contou ainda, né? Descobriu por que tá sem ré o Ah, teu. sim, arrebentou o basket atrás ali. Desintegrou, hoje não sabe onde que tá. Provavelmente agora os peixes vão começar a fazer um coral ali, né? É, hoje custou caro aí algumas brincadeiras. E aqui a gente tá testando o negócio da ré e não tá funcionando também, né? Ele tem baixo ainda. Tá pra baixo. Tá pra baixo.
Apagou o barco. Tá, vou de novo. Vamos lá. 3, 2, 1. Tem uma pequena grande diferença do barco projeto. Esse daqui não tava ligado, mas agora eu descobri que é só o botão que não tá dando sinal. Não, hoje é o dia das patetices aqui, né? Pelo menos esse aqui tá funcionando, não dá pra reclamar. Mas o Sidu parou de funcionar, parou de ligar. Desmontamos agora metade do painel ali, o botão original parou de funcionar. Nós tava falando desse botão fazia um tempo que a gente tava tendo que apertar ele meio forte. Ficamos na dúvida e agora realmente quitou. Tu vê um jet ski 0, 2022 o ano. Quase não tem uso e um botãozinho de bobagem. Mas É incrível. vamos resolver. Deu um curto e resolveu. Né? Vamos lá, o Luiz é o que mais está se divertindo aí, tá? Acertando o barco por O cima e Luiz pra baixo. tá com o barco ali, É. se divertindo. Esse aqui eu andei deu 76,6 milhas por hora, que é o típico dele, né? Não fizemos nada diferente, então dá 1 kg de pressão, gira 8.600 RPM. O botão, cara. Pro botão não funcionava. O jet ski novo. O contato tava sujo dentro, tem graxa. Limpei o contato ali. 2022 não funciona. Incrível. Agora liga perfeito. Hã? Agora liga perfeito. Incrível. Agora é o seguinte, o único, não digo o único veículo, mas o que mais está se divertindo hoje aí, porque o que tinha pra fazer, eu vou dar uma volta nele pra ver agora o barco aí. Mas essa ideia do kit aí é muito bacana mesmo, poder controlar esses motores aí, esse motor muito antiquado, né? Dá uma voltinha então. Curtiu o lago um pouco então com o V8 agora. Falou! E aí? É com emoção ou sem emoção? É com emoção, né? Imagina se chegar aqui pra não ter emoção. Então tá, lembra que tem um puta merda ali, tá? Ele tá aí pra ser usado. Pera aí, deixa eu botar a pulseirinha aqui, ó. É bom pulseirinha também. Tá, antes de emoção, pera aí. Deixa eu ver melhor aqui, ó. Já filmou a tela aqui, mostrou, né, pro pessoal? Tudo. Tentei, né? Tentei. E mas tem não a sabe que sonda, bacana. map, Pressão de óleo. Pressão de óleo. Olha só que legal. O trim, né? Ah. Então a gente fez o trim, né? Daí estamos começando a ver, né, o que é. Então botei o TPS aqui, que ela é muito pro TPS. Aham. Ó. Temperatura de admissão, que tá ali no cofre, né? Porque Sim, ela que é pega quente. do cofre, né? A van de ignição. O meu marcador de temperatura ainda tá funcionando, então eu tirei daqui, mas já tá Aham. pelo FT, né? Fora aí. Silencioso o negócio. Ah, esse tranquilinho. barquinho aqui é um luxo do gaúcho, né? É uma belezinha, né? Tá aí. Vamos ver se... Cara, ela não é ligeira, mas ela é legal, ela faz umas curvinhas. O que tu sentiu de mais diferença, assim? Cara, manobrando no doca, ela oscila menos RPM. A original ela dava umas osciladas, era lenta muito baixa, muito alta, muito baixa, muito baixa. E daí tu fica rápido devagar, né? É ruim de manobrar ela. Ela tá bem mais tranquila de botar neutro, frente, neutro, ré. Aham. E andando, antes ela dava uns cheiros de gasolina, Aham. né? E eu acho que era mistura rica, né? E agora não, agora ela tá mais lisinha, né? Sempre lâmina 1 aí, ó. É, então tá bem pertinho, né? E ela tá respondendo bem, né? Muito boa assim, né? Quanto que gira? 4.700 foi o que ela deu, se ela não vai mais que isso. Tentei 25 de ponto, tentei 45 de ponto, né? Nada resolve. Tentei
Sonda 80, 87, é isso aí. Vou ter que botar, vou ser obrigado a botar Botar o comando, cabeçalho. Bota a turbinha aí, resolve tudo aí, ó. É, vamos ver, né? Pressão positiva. Aí legal, ó. O MAP aí tá negativo agora. Map negativo. Ela nunca vai pra zero, ó. Não vai passar, tá no fundo agora. Ela tá no fundo. Pô, grilou, eu acho, hein. Não tem problema, Não. não tem problema. É que Será? ah, já sei o que é. O quê? O que tá chegando? Ah, tem uma coisa grilando aí, mano. Não é o motor. A portinha. É a portinha, aquela portinha ali de sacaneia, daí parece que tá grilando. Sim, o cara com motor a gasolina, velho. Aí, olha, Gasolina de posto. Não. Dá no fundo agora, vamos ver como é que ele faz. Ó, ela morre aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou dar um passeiozinho então. Vamos. Só nós numa quinta-feira aqui mesmo. Tem aqui, cara. Se mexer no trim. Se mexer no trilho, ela varia um pouco, mas não é nada. Eu tô com o trilho onde dá mais velocidade. Ah, é? Mexe pra mais pra baixo, ele perde. Aí pra cá, ó. Ali o acampamento. Simplesmente acampa nessa parte. E pra cá a gente vai pra represa. Tem um pouquinho de vento, né? Começa a mexer um pouco a água. Tem uma marina ali, é a única marina que eu saio, lá em represa. Uma ilhazinha, né? Perdida assim. O pessoal pesca muito perto ali, né? Tem umas casas lá em cima, ó, que legal. Bom, deve ser ruim de ver ali, né? É.
Tranquilidade. 750 de lenta. É que ele fica mais ou menos. Engatadinho. Caramba, dá um coicinho, hein? É porque ela literalmente vai pro neutro, é com uma embreagem, ó. Ah, com embreagem. Ela tem uma embreagem que é tipo cônica, né? Vai pra frente e vai pra trás. Ah, é? Bom, pelo menos um veículo deu sucesso. Outro já tinha dado antes. Mas aí, pô. Pô, tá frio. Esconda! Ele vai lá e tá com frio. Ah, eu tô bem aqui, hein? Aqui tá bom. Tá, encerramos? Cerraram? Vamos? Então tá. Cara, foi bom. Eu tô conseguindo pegar um monte de detalhezinho aqui e ali, né? Aham, desce. I don't know what they're doing there. Querem fazer gira-gira junto? O que que é? Eu vou aí. Não entendi o que vocês estão fazendo. Gira-gira? 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 Ou vem tu aqui. Então tá, gira-gira. Gira-gira. Vamos lá devagar. Tá, vocês querem que eu vá aí? Vem. Ah, pediu arrego. Pediu arrego, a minivan vai aí. Pera aí. Segura. Ele pegou tudo, coisa mais linda. Era um balé. Eu não entendi o que eles estavam fazendo. Tá frio pra dedéu e vocês ficam girando no meio do lago, rapaz. Vocês estão assim, ó. E vou lhe falar que a água tá fria, né? Cara, mas eu não tô entendendo, eu tô Tá. seco. Estamos com 49, ou seja, uns 10 graus aqui brincando na água, né? Então, Tá, então é o seguinte, então, ó, 10 graus de temperatura aqui, os corajosos, único no lago, né, praticamente. Cara, não tem ninguém no lago. Tem ninguém, né? O Tinha lago uns caras pescando tudo, que eles foram embora. foram embora, né? embora, Começou a ficar já tá frio. Tomei uns banhos de água agora aqui que não precisava, né? todos os... Bom, você não, né? Ô, tô com o computador aqui, ó, não vai me molhar. Ah, Não tá. dá, vai estragar o bagulho. Mas o... Bom, vamos recapitular então. Nesse episódio a gente trabalhou no Sidu para fazer a can, pra ré. Não conseguimos acabar ainda direito, mas vai dar. Mas a gente sabe o que precisa fazer, é diferente. Então, quando finalmente conseguimos descobrir o que fazer agora, ele tá muito próximo. O Sidu tá andando bem pra caramba, né? Tá dando 72 milhas por hora, aqui, comparado aqui tudo original, não tem nada. Ah, é bom, né? O Sidu tem um 2022 botão estragado ali, uma coisa inesperada, né? Não quis ligar, por que não quis ligar o botão? O plug and play tá certinho, agora é só acabar a can da ré. Esse aqui então é o que menos deu incomodação aqui, só fazendo os ajustes, aqueles de fechar a borboleta para não cair para frente, uma questão de função ali que a gente está fazendo. Diversão garantida aqui, 76, 77 milhas por hora. Ô, vida dura. Esse aqui é pau ferro, hein? É, Você vai me vender esse aqui, né? vamos conversar aí. Aí o compound, né, só nos deu incomodação, né? Lá não botamos combustível errado, não pegava, fio invertido. Aí chegamos aqui, primeira puxadinha no lago ali, me embananei na hora de sair da grota. Da grota. Da grota, não. É, Embananei na hora de sair da doca ali, deu uma giradaça de 10.500 RPM, quebrou acho que
a embreagem supercharge. Eu falei com o Brad até por telefone, ele falou, cara, se o eixo não tá assim, é porque foi embreagem supercharge. Entendi. E o que acontece? Quando dá umas giradonas fortes dessas aí quebra. Então, aí até eu quero fazer o seguinte, ó. Todo mundo nos falou que não ia dar certo isso aí, né? Mas a gente é teimoso e a gente vai arrumar, vamos trocar. Eu acho que não tem a ver com o seu compound, isso aí não foi nada a ver, uma coisa com a outra. Eu acho que não. Eu acho que Ele estragou porque o motor girou demais e deu uma desaceleradora forte, eles são frágeis. Isso aí é tipo quando tinha problema no alternador da Dulle. Era a mesma coisa, eu tive que diminuir a velocidade dela, porque arrancava a polia. Arrancava a polia. E nós somos teimosos, então nós vamos continuar, vamos fazer Vai resolver. até dar certo. E por outro lado também funcionou, tá pegando bem, tá funcionando bem, o motor tá certinho, né? A gente trocou o bloco, né? Vocês comentei também no início do episódio, vamos trabalhando, então é aquela incomodação que o cara gosta, né? Isso aqui eu vou te falar que é divertido, mas já não tem muito mais o que se incomodar. já não é divertido. E falta cavalo, né? Falta cavalo. E acho que a grande vitoriosa do dia aí foi a lancha, né, Luiz? Cara, isso aqui tá pau ferro aqui, cara. Liga, Funcionou. pau, vai pra um lado pro outro, ando pra cima e pra baixo no lago, liga, desliga. E também fizemos o Kawasaki de em pé, né? Que isso aí foi bacana pra caramba. Se hoje a água tá 10 graus hoje, né? Imagina, Aquele dia tava 2 graus que eles foram pra água. Então, essa é a saga náutica, mas turbinada. Turbinada não é, multiplicada, porque fizemos de tudo, né? E ainda tem o teu barco que tá de FT também. Tá. Que nem trouxemos porque na verdade já tava tudo certo, né? Sim. E também não tivemos gente suficiente pra andar com os veículos aqui, nós tínhamos 4 veículos já e 3 pessoas. Faltou mão de obra. Falta um monte de ouro. Agora, eis aqui, como ele não incomodou, agora eu vou tirar o motor. Só fazer por o isso. quê? Agora eu vou fazer os negócios. Agora vai começar a incomodar, eu então. tenho que no mínimo andar mais rápido que esse negócio aí, cara. Não. Então. Parou em 55, meu objetivo é 75. Não tá Tá faltando muito, né? 75. Pois é, eu acho que vai. Se fizer um Não, só o básico, né? Stroker, cabeçote, comando, coletor. básico, Só isso, vira é biela, o pistão, básico, comando, né? cabeçote. Pistão, biela, vira brequim, cabeçote, comando, trem de válvula. Acho que é isso aí. Sobra o bloco. 600 HP. Sobra o bloco. Vamos ver se dobra os cavalos. Ela tem 300, né? Vamos ver se ela vai pra 600. Aí sim. Tá. Aí sim. Acabou então, pessoal. Feliz ano novo, feliz Natal. Nem sei quando é que esse episódio vai ao ar, mas Já foi? Feliz 2023? feliz talvez já foi então. Muito obrigado, espero que tenham curtido essas loucuras aí. A gente vai conseguir. É só pra mostrar que não é tão fácil assim, né? Até as partes ruins a gente mostra aí bastante, em geral mais a parte ruim do que a parte boa. E eu falei que no início do episódio que eu queria bater os 100 milhas por hora no jet, né? E aí? Mas aí ontem eu tava falando com o Brian lá, que é o cara que é o mais rápido do mundo. Inclusive, ó, ontem de noite ele me disse que ele botou 2 Fueltech já em 2 jets. Tá. Ontem de noite ele me disse que ele vai trocar o mais rápido do mundo. Vai botar FT? Vai botar FT nele. Aí sim, hein? Que é o Aí que vai 136 milhas por hora. Ele falou, cara, eu tô tão satisfeito, tô tão feliz que Tudo funciona tão vai bem, né? botar FT naquele jet. Tá, que Mas aí eu perguntei pra ele assim, quanto tu acha que eu vou virar no meu, com isso que eu tinha feito, que era o intake grade, Sim. o impeller e mais nada praticamente. Ele falou, cara, se eu andar mais que 90 eu vou me surpreender. Aí eu disse, puta, eu tô... Sério? Ele falou isso aí, eu disse, porque sem fizer o hull embaixo. É o Hulk faz ele mais fala que diferença. tem que faz mexer mais tanto diferença. assim. Mas ele disse também o seguinte, ele prometeu que quando ele fizer o hull, quando alguém fizer o hull, ele deu literalmente a expressão, tu vai te cagar nas calças. Tá bom, então vamos esperar os próximos passos aí que a gente vai fazer no compound aí. Então tá. Beleza. Show? Vocês Tchau, estão com pessoal. frio, né? Vocês estão com Então, frio. vamos embora. Então tá, falou. Tchau. Falou.